Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Patrícia Marchetti, médica veterinária, mestre em reprodução animal e esse é mais um episódio do Mundo Pet. Você pode ouvir esse episódio nas principais plataformas de podcast ou, se preferir, pode me assistir no canal vet.patriciamarchetti. Ainda estamos em novembro, né? Essa é a última quarta-feira do mês e nada melhor do que estrearmos então com o Mundo Pet no dia de hoje. E aproveitando que ainda estamos em novembro, vamos então falar sobre o Novembro Azul. Novembro Azul é uma data que nos serve para nos lembrar das doenças que acometem os seres do sexo masculino. E dentre eles estão os nossos pets. Então, vamos falar um pouco sobre ele? Afinal, o macho também importa. Durante esse mês, eu vi muito conteúdo envolvendo as doenças que envolvem a próstata. Porém, as doenças do macho não são restritas às doenças da próstata. O macho é muito mais complexo do que isso. E, para começar então o episódio de hoje, eu quero falar sobre as doenças que acometem os testículos. Os testículos são responsáveis por produzir e secretar hormônios e também pela produção dos espermatozoides. As alterações testiculares podem ser classificadas em congênitas ou adquiridas. Congênitas quando o animal já nasce com a malformação e adquirida quando ao longo da vida ele acaba desenvolvendo a doença. Eu vou começar falando sobre o criptorquidismo, tá? O criptorquidismo é quando o testículo não desce para a bolsa, ou seja, para o escroto, na época adequada. Os cães nascem com os dois testículos dentro do abdômen e a descida dos testículos para a bolsa deve acontecer entre 7 e 10 dias, mas só é possível palpar após 2 semanas de vida. Já nos gatos, essa descida acontece ainda durante o período gestacional. Porém, só vai ser possível palpar lá pelos 2 meses de vida do gatinho. Alguns animais podem apresentar essa descida um pouco mais tardiamente do que essas datas que eu falei. Mas quando o animal chega na puberdade, ou melhor, quando ele passa da puberdade e ele ainda não ocorreu essa descida, aí nós consideramos esse animal como criptorquida. O criptorquidismo ele pode ser de apenas um testículo ou dos 2 testículos, como eu disse. E quando acontece em apenas um testículo, esse animal ele continua sendo fértil pelo testículo que já está na bolsa, que vai produzir espermatozoides e vai secretar espermatozoides de qualidade. Já o animal, quando ele é criptorquida pelos 2 testículos, esse animal se torna infértil e apesar dele então não produzir e secretar espermatozoides, ele vai ter comportamento sexual e a sua libido inalterada. O principal problema do criptorquidismo é que o testículo retido no abdômen pode se tornar neoplásico ou pode ocorrer uma torção do cordão espermático, e isso é uma emergência médica. Mas o criptorquidismo tem sido associado com outras condições congênitas, como por exemplo a subluxação patelar, a displasia coxofemoral, alterações de pênis e prepúcio e a hérnia inguinal ou umbilical. O criptorquidismo acomete cerca de 6 a 12% dos cães e nos gatos é considerado relativamente raro. E apesar da gente ainda não saber exatamente o que leva ao criptorquidismo, a gente sabe que o criptorquidismo é hereditário, ou seja, é passado de pai para filho. E por isso, todos os animais, seja cão ou seja gato, que é criptorquida, ele deve ser retirado da reprodução. Eu não devo reproduzir este animal. A gente observa que algumas raças possuem incidência um pouco maior de criptorquidismo, como por exemplo, Poodle, Maltese, Spitz, Dash, York, Chihuahua, Boxer, Schnauzer, Sheepdog e o Husky siberiano. O tratamento do criptorquidismo é cirúrgico e de preferência antes que esse animal atinja a meia-idade, ou seja, entre 4 e 6 anos de vida, dependendo da raça, para evitar neoplasias. Mas nos casos em que já há neoplasia no testículo retido, no testículo que está no abdômen, a remoção cirúrgica é indicada e a remoção, inclusive, tem que ser dos 2 testículos. A próxima doença que eu vou falar é sobre orquite e epididimite. Calma, o nome é estranho, mas vocês vão entender que não é tão complexo assim. Orquite
burquite é quando o testículo inflama e epididimite é quando o epidídimo inflama. O epidídimo é um ducto, é um canal que serve para transportar e para armazenar espermatozoides. Ele fica localizado atrás do testículo. Não há uma predisposição racial e o mais comum é que ocorra em cães do que em gatos, principalmente em cães jovens. Podem ser causadas por traumas ou infecções. Infecções causadas, por exemplo, pela bactéria Brucella canis, que causa a brucelose, uma zoonose super grave. Pode ser causada também pela E. coli, pode ser causada pelo vírus que acomete a sinomose ou até mesmo pela tuberculose. O principal sinal que você vai observar se seu animal estiver com inflamação do testículo ou do epidídimo é que ele vai apresentar um inchaço muito grande ali da região. Esse inchaço é acompanhado de muita dor. Além disso, você também vai ver que essa região pode ficar quente, pode ficar vermelha, o animal vai ficar mais apático, ou seja, vai ficar mais quietinho, ele pode perder o apetite e também apresentar febre. Como essa inflamação pode ser causada por uma infecção, essa bactéria, esse causador dessa infecção, pode evoluir para a próstata e aí o animal, além de apresentar esses sinais que eu já mencionei, ele também vai apresentar sinais característicos de doença prostática, ou seja, doença da próstata. Já quanto ao tratamento, vai depender de como esse animal está. Se a infecção estiver controlada, é possível fazer um tratamento conservador apenas com terapia de suporte, com alguns medicamentos. Já nos casos em que a infecção está avançada ou não há interesse em reproduzir o animal, a castração ela é indicada e ela pode ser uma grande aliada ao tratamento. Vou falar agora sobre as neoplasias testiculares, que são os tumores de testículo. Existem 3 principais tipos de tumores e eles podem acontecer de forma isolada ou ao mesmo tempo. E o animal pode apresentar tumor em apenas um dos testículos ou nos 2 testículos. Os sinais que ele vai apresentar vão depender do tipo de tumor que ele tem. Mas, no geral, ele pode ter alterações hormonais, porque o testículo produz hormônio. Ele pode apresentar um aumento do abdômen, dependendo da localização desse testículo. E ele também vai apresentar alterações na próstata, por conta de um reflexo do testículo neoplásico que produziu o hormônio. O tratamento para as neoplasias testiculares é cirúrgico, ou seja, é com a retirada dos testículos, com a castração. Mesmo que apenas um dos testículos esteja com um tumor, a gente precisa retirar os 2 testículos, tá? Bom, falamos bastante sobre as doenças testiculares. Agora vamos falar também sobre as doenças da próstata, afinal a gente não pode esquecer que elas também existem. Eu vou falar hoje sobre 3 doenças que são as mais comuns, que são a hiperplasia prostática benigna, o câncer de próstata e a prostatite. A próstata é uma glândula que é responsável por produzir e liberar líquidos importantes para a reprodução. E uma curiosidade muito interessante é que a próstata do cão é muito semelhante com a próstata do homem. Por isso que, inclusive, o cão é utilizado como modelo experimental para estudos desenvolvidos com foco, com objetivo no homem. As doenças da próstata são mais comuns em cães idosos e cães não castrados. E apesar da gente não observar uma predisposição maior de acordo com as raças, a gente vê que cães de raças grandes, como o Doberman ou Pastor Alemão, possuem uma incidência um pouquinho maior do que os outros cães. Vou começar falando sobre a hiperplasia prostática benigna, que é muito comum em cães e a gente ouve falar muito por aí. A hiperplasia prostática nada mais é do que o aumento da glândula, do aumento da próstata, e esse aumento não tem relação com câncer. A hiperplasia prostática não é um câncer. Ela acontece geralmente em animais mais velhos e faz parte do processo natural de envelhecimento desse animal. Ela não costuma apresentar sintomas. Quando apresenta sintomas é porque a próstata já está num tamanho muito grande e esses sintomas são consequência desse aumento de tamanho. Então o que você vai observar? Você pode ver que seu cão começa a apresentar dificuldade para urinar, você pode observar sangue nessa urina, sangue saindo pelo pênis, que ele está passando pela uretra e você vai ver ali no pênis. E nos casos que você deseja reproduzir esse animal, você pode observar uma dificuldade maior
por conta de que a hiperplasia prostática pode causar infertilidade. Quanto ao tratamento, atualmente temos estudos que mostram que é possível tratar de forma eficaz a hiperplasia por meio de medicamentos. Mas a castração, ela ainda é uma opção para tratamento cirúrgico, mas deve ser indicada com cautela e individualizando cada caso, porque sabemos também que a castração, ela apresenta muitos riscos e inclusive aumenta a incidência de alguns tipos de câncer. Vou falar agora da prostatite. A prostatite é uma infecção da próstata e ela geralmente é causada como consequência de alguma outra doença, como por exemplo a hiperplasia prostática benigna que eu acabei de falar. Essa infecção é causada por bactérias que podem vir tanto da uretra quanto dos rins e até mesmo dos testículos. Os animais com prostatite, eles costumam apresentar febre, dor lombar, dificuldade em andar ou defecar, costumam ter também apatia, falta de apetite e também pode até sair pus ou sangue do pênis. Quanto ao tratamento, até existem tratamentos medicamentosos, porém costumam dar algumas complicações, como por exemplo, tornar essa prostatite crônica, causar uma infecção de testículo. Então, por isso, é indicado que a gente faça a castração. E para finalizar, vamos falar do câncer de próstata, que é tão temido, tão falado. O câncer de próstata é raro em cães, mas quando acontece, ele acontece geralmente em animais que são idosos. O câncer de próstata, ele não é hormônio dependente, ou seja, animais que são inteiros, que não foram castrados, não possuem uma chance maior de desenvolver câncer de próstata do que os animais que já foram castrados, porque não vai depender se eu tenho a presença ou não de hormônios sexuais para que o câncer possa se desenvolver. Vejo muito, infelizmente, muitos veterinários falarem que para evitar o câncer de próstata, eu tenho que castrar, que aí eu castrando vou cortar o hormônio sexual e aí eu vou evitar o câncer de próstata. Isso não é verdade. O câncer de próstata não tem relação com a presença de hormônios. Apesar de ser um câncer raro, é um câncer agressivo e quando acontece tem grande probabilidade de ocorrer metástase, dele se espalhar. Quando se espalha, geralmente é para o pulmão, para as vértebras ou para os órgãos abdominais. Infelizmente, como muitos tutores acabam não fazendo um check-up com frequência para averiguar como que está a saúde desse animal, o câncer de próstata acaba sendo diagnosticado, na maioria das vezes, tardiamente. E quando é diagnosticado tardiamente, o prognóstico é ruim e o tratamento acaba sendo paliativo. Há a opção de tratamento cirúrgico, fazendo a retirada da próstata, porém não é indicado porque o risco de complicações é muito grande. E também a castração não é uma opção, já que, como eu falei, esse câncer não depende de hormônio sexual para ele crescer, para ele evoluir. Então, castrar não vai ajudar em nada nesse caso. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor sobre a saúde do seu pet macho. E vão lá nas minhas redes, me contem o que vocês acharam desse episódio, se vocês já viram algum animal que apresentou uma dessas doenças, que eu vou adorar ficar sabendo. Para você me achar nas redes, basta procurar como vet.patriciamarchetti. Até o próximo episódio. Tchau!